Verdade sobre os homens que eu queria que alguém tivesse me contado, mas eu aprendi sozinha e eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Uma mulher, ela pode gradualmente ir se apaixonando por um homem, aprendendo a amar ele, valorizar ele, querer estar numa relação com ele. Mas um homem, ou ele te ama, ou ele não te ama. E ele já sabe isso quase que de cara. E não importa o que você faça, o que você fale, o que você demonstra pra ele, depois que ele já tomou essa decisão na cabeça dele. Se ele já sabe que ele não ama aquela mulher, dificilmente essa situação vai mudar. Então, cara, se o homem começa a te enrolar, a falar pra levar as coisas devagar, se vocês só se veem de tempos em tempos, é porque ele não quer nada com você. E isso não vai mudar. Então, se você, mulher, forte, confiante, está procurando uma relação, procure outra pessoa. Porque essa situação com esse cara aí não vai mudar. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Comenta qualquer coisa aqui embaixo. Me manda uns parabéns. Hoje é meu aniversário, tá? Então, pelo menos isso, se você não tiver nada a dizer, tá? Vamos pro vídeo. A questão é o seguinte, né? Primeira coisa, vamos considerar, tá? A existência do amor, tá? Eu quero deixar isso como um primeiro aspecto aqui, porque tudo que eu for falar a partir de então será baseado num conceito como se o amor pudesse ser algo de fato existente, ok? Não estou dizendo se existe ou não existe, mas eu quero que você considere isso para entender minha análise a partir daqui, ok? Então vamos lá. O que a moça ela está querendo dizer, né? Ela está basicamente indicando o seguinte, que homens e mulheres no sentido do amar são diferentes, que o amor feminino ele pode ser construído ao longo do tempo, ao longo de um relacionamento, ou enfim, né? Que a moça ela pode inicialmente não estar tão interessada, para daí logo depois criar um interesse maior e ali no relacionamento gostar muito, se apaixonar e enfim, né? Enquanto que o cara não. O cara ele toma essa decisão logo no início e é a partir das ações dele que você vai compreender se o amor existe, se ele faz parte ou não, tá? Ou seja, né, se o cara tá ali enrolando, se ele não assume a sua posição, se ele não demonstra o que quer ali e tal, no sentido de querer relacionamento da parte dele, enfim, né? Obviamente ele é um cara que não está apaixonado e nunca estará. Não adianta você tentar mudá-lo, né? O que eu noto é o seguinte, parte do comportamento feminino, né, da própria natureza, indicam muito essa ideia da mudança, né? É muito comum você notar moças que às vezes saem com rapazes que claramente não teriam interesse em relacionamentos sérios, mas elas continuam insistindo, 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 porque elas imaginam que, até por uma questão do ego, né, é relevante considerar a ideia de que você vai pegar um cara que às vezes é o grande pegador e tal, e vai transformá-lo num boy para relacionamento sério, vai transformá-lo num namorado, num marido e tal. Né? Isso é uma grande vitória para boa parte delas, porque isso envolve a pré-seleção. É um cara pré-selecionado, é um cara que tem ali capacidades, consegue ter a mulher que quer, mas ele quis a mim. Né? Então, assim, você vê que há toda uma ideia aqui, no entanto, para o homem não é tão relevante assim, porque, na verdade, o que ele costuma olhar mesmo são outros aspectos para o relacionamento. Se ele olhar para aquela moça e achar que ela é especial, né, aquela coisa toda da ilusão, né, aquela coisa do, ai meu Deus, é minha honradinha, minha unicórnio, minha perfeita e tal. E ele vai, logo de início, criar toda essa projeção, toda essa ilusão, como eu disse, quanto àquela pessoa, tá? Então, de certo modo, o que ela tá falando tem alguma realidade? Tem, tá? Mas na maior parte do que ela disse, você nota muito mais uma coisa que parece ser, olha, eu preciso colocar isso na minha cabeça, eu não quero ficar mais correndo atrás de mudar homem e tal. Por favor, não faça o mesmo se você é uma moça mais jovem, que você vai acabar. Então, assim, você vê que existe uma preocupação genuína da parte dela, assim, em indicar isso, porque faz parte da natureza feminina fazer esse tipo de coisa, fazer esse tipo de escolha ruim, geralmente, justamente no auge ali do seu valor, né, dentro do mercado aí de relacionamentos. Né? Então, quando elas estão jovens, é justamente quando elas fazem mais essa situação, porque se entregam muito por um aspecto tanto sentimental, visual e etc. Então a pré-seleção, como eu disse, além de outros fatores,
faz com que um cara seja desejado e automaticamente, né, elas briguem, vamos dizer assim, para que ele mude, para que ele se torne o que a gente chamaria de alfa com traços de beta, que é geralmente o perfil ideal, o perfil perfeito, né, de homem dentro da projeção feminina e dentro da ideia, do emocional que elas têm, tá? Então, assim, dito tudo isso, dizer que uma mulher ela vai ao longo do tempo se apaixonando aos poucos, essa é a parte que está digamos que é a ilusão, tá? Pelo seguinte, na verdade, tudo que eu falei agora há pouco, eu não falei que ela parece estar genuinamente preocupada e tudo mais, tentando entregar ali uma dica, uma solução. Essa solução, na verdade, ela envolve o seguinte: olha, moça, sabe o Chad Vader? Sabe aquele cara incrível, maravilhoso que você está querendo mudar? Ele não vai mudar, tá? Desista. Por favor, pare de perder o seu tempo. Aceite um betinha qualquer que você vai conseguir aprender a gostar dele ao longo do tempo. Vai por mim. É isso. Esse é o recado, na real. Mulheres não têm essa capacidade assim realmente de, nossa, ao longo do tempo. O que acontece ao longo do tempo é uma convivência que muitas das vezes se torna uma grande amizade, se torna uma coisa... Não quer dizer que uma moça, às vezes, que casa com um cara que ela não é apaixonada, que ela não considera o alfa, né? Aquela coisa toda, considera mais um beta provedor e tal. Dentro do perfil, pelo menos, tá? Então, quando ela casa com um cara desse, sim, ela pode acabar aprendendo a amá-lo, mas não desta maneira. Não da maneira emocionante, da maneira realmente que muitos colocariam por um sentido ali de amor romântico, né? Seria o ideal, né? Então, esse amor em si, não, tá? É muito mais uma coisa de uma certa familiaridade, né? Eu falo no sentido de irmãos, mas obviamente não necessariamente deste modo, né? Mas vai existir uma preocupação, sim, afinal de contas você convive com a pessoa diariamente, né? Pode até ser que não, tá? Às vezes até piora. Mas supondo que é um relacionamento saudável, o cara é um cara legal, bacana, um miqueinha, né? Super esforçado, né? E ela aceitou essa situação. É claro que a insatisfação feminina ela é latente e existe com muita força, mas em geral pode sim existir situações onde elas aceitam as condições, tá? E nisso de aceitar, ela vai meio que criando a ideia de que gosta do cara, de que ama o cara e tal, mas não é bem assim, tá? Então, a verdade, pra mim, é que pros dois funciona de maneira muito similar, tá? Com algumas ressalvas, talvez. Talvez a moça, por justamente ter a capacidade, as mulheres terem ali a parte inicial da seleção como uma dádiva dada pela natureza, né? Costuma ser ela a fazer a seleção inicial e entregar sinais para os caras que ela tem interesse, e entregar sinais negativos para aqueles que estão tentando, mas que ela não quer nada. Enfim, então por conta disso, às vezes elas acabam sendo um pouquinho mais analíticas nessa fase inicial. De repente, ela olha, no começo ela não quer e depois ela quer, mas isso tem que ser, é muito curto, tá? Então não é essa diferença toda, como ela disse, né? Para mim é bem isso. Tanto é que isso pode acontecer até mesmo com o cara. Às vezes o cara tá interessado na moça, né? Olhou ali e tal, de primeira achou que não tinha nada demais, mas foi ali conhecendo nas primeiras semanas, aí ele já muda de pensamento, tá? Então é mais nesse sentido o que eu enxergo como a realidade. É claro que cada um tem direito a ter a opinião que quiser, mas dentro da minha observação eu sempre vi assim. A maior parte dessas moças que imaginam que vão gostar de um cara, casa com um cara, vai tentando, o máximo de amor que elas têm é esse amor mais, digamos que fraternal, beleza? Mas é isso, cowboys, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, a inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima.